Olá, amigos do canal Redemptores Mater. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje queremos conversar sobre uma pequena passagem do livro do profeta Isaías, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, que fala sobre a palavra de Deus. Trata-se do capítulo 55, versículos 10 e 11. Diz assim: Tal como a chuva e a neve caem do céu e para lá não volvem sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer, assim acontece a palavra que minha boca profere. Não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido sua missão. Nós sabemos que muitas eram as culturas no tempo de Israel. Porém, Israel se tinha por povo escolhido, a quem Deus não transmitira apenas parte da verdade. Ele falara a Israel sua própria palavra, dabar em hebraico. O Novo Testamento usa o termo grego logos. Essa imagem da chuva caindo ou da neve caindo era muito poderosa para pessoas que viviam no deserto no Oriente Médio, num calor intenso e em longos períodos de seca. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, temos vivido longos períodos de estiagem e podemos vislumbrar um pouquinho como é isto. Muito calor, plantações sendo dizimadas, barragens e açudes secando, racionamento de água, cidades em situação de emergência. Então, a imagem de Isaías é de uma chuva e uma neve que caem sobre a terra e a fertilizam para produzir o alimento necessário à sobrevivência. A chuva e a neve são vida para esses povos. Isaías está dizendo que a palavra de Deus tem o mesmo poder na ordem espiritual. Assim como a chuva e a neve caem no deserto e o fecundam e fazem produzir muito fruto, dão vida, produzem algo, assim é a palavra de Deus que chega a cada pessoa. Tentemos entender esta imagem. Normalmente, para nós, a linguagem, as palavras, são algo descritivo ou narrativo. Usamos as palavras para contar fatos ou descrever os seres. Usualmente, as nossas palavras vêm das experiências que já fizemos e descrevem as nossas experiências. Por exemplo, para pôr alguém a par do que eu fiz de manhã, vou contar-lhe que levantei, tomei banho, arrumei-me, tomei café e saí para trabalhar. E posso descrever como é o meu local de trabalho, que cor tem as paredes, como é a escrivaninha, se há janelas, se há muita ou pouca luz, etc. Essa é a função normal da linguagem, das palavras. Mas há casos em que a palavra humana pode ser criadora e produtiva. Por exemplo, quando um pai diz a um filho que é criança algo muito crítico, como que ele não serve para nada, isso afeta o filho. Isso produz na criança algo terrível, num nível profundo, um sentimento que vai seguir com ela, diminuindo-a, talvez por toda a vida. A palavra criou um efeito concreto, real naquela criança. Da mesma forma, se alguém, como a mãe, o pai, um professor, disser algo positivo, otimista, mostrando a confiança que deposita na criança, podem estar gerando na criança uma confiança e apontando-lhe um caminho que também durará a vida toda. Às vezes, portanto, as palavras humanas fazem exatamente o que Isaías descreve. Elas mudam a realidade, dão vida, fazem o deserto florescer. Pensemos num outro exemplo bem corriqueiro, um jogo de futebol. O público está aclamando os jogadores, o jogo está sendo descrito pelo repórter e, de repente, o árbitro, o juiz, faz algo, mostra um cartão vermelho a um jogador. Isso que ele proclama faz com que o jogador tenha de sair do jogo e ir para o banco. O juiz não estava apenas descrevendo algo, o que ele diz muda o jogo, é uma palavra criadora de uma nova situação no jogo. Assim, Isaías diz que é a palavra de Deus. De uma maneira muito mais profunda, ela causa o que significa, causa o que é dito através dela. Se formos ao livro do Gênesis, capítulo 1, a Bíblia narra que Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Ele não estava narrando que ao seu redor havia luz. Ele fala e acontece. Deus disse que as águas que estão debaixo dos céus se ajuntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido.
E assim se fez. Faça-se a terra, e secou parte dos oceanos e fez-se a terra. Produz a terra plantas, ervas que contenham semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. E o fruto contém a sua semente. E assim foi feito. É uma verdade poderosa, que a palavra de Deus dá existência aos seres. Cria aquilo que cada ser é. As palavras humanas moldam a realidade em certa medida, como a do pai, do professor ou do árbitro, que referimos antes. A palavra de Deus constitui a realidade em seu nível mais profundo possível. Também podemos pensar nos grandes escritores, como um Shakespeare e tantos outros. Eles escreveram milhares de palavras em livros que levamos às vezes semanas para ler. O plano do livro, cada capítulo, cada frase, cada letra, cada vírgula, cada personagem, cada detalhe passaram a existir em suas mentes e então no mundo do livro. Eles são os criadores de tudo isso. Da mesma forma, a Capela Sistina no Vaticano, em relação a Michelangelo. Cada detalhe, cada personagem, cada cena, cada cantinho, toda aquela complexidade do desenho e da pintura foram criados na mente de Michelangelo. Ele é o seu autor, a sua causa. Ele fez a obra arquitetônica acontecer. Deus continuamente traz à vida o universo em sua totalidade, por sua palavra, por sua ação de falar. Nós não moramos num caos, mas num cosmos. E a única maneira, com algum sentido, disso ter acontecido é a existência dessa inteligência criadora que continuamente está falando e, com isso, fazendo o mundo ser, gerando e mantendo a vida. Para alguns, isso pode parecer uma lenda, um mito, uma historinha, mas não é. O mundo é como uma grande história, uma grande novela escrita por Deus, que a pronuncia e ela vai acontecendo. Aliás, as próprias ciências dependem desta ideia. Qual é a condição para as ciências poderem existir e se desenvolver? É que o mundo seja inteligível. Se o mundo fosse um caos, não haveria como a ciência entender algo. O cientista tem uma confiança em que é possível conhecer o mundo que o cerca e que ele pesquisa, por ser um mundo inteligível, com padrões e significado. Esta é uma suposição que, olhada em profundidade, é mística e que o cientista tem de fazer. A suposição de que o mundo é cheio de padrões, significado e inteligibilidade. Isso vem justamente dessa ideia antiga de que Deus falou e o mundo foi criado, trazido à existência. Tal como a chuva e a neve caem do céu e não voltam sem ter regado e fecundado a terra, feito germinar as plantas e dado o pão a comer, assim acontece a palavra que a boca de Deus profere. Não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado a sua vontade e cumprido a sua missão. Nós também podemos perceber que, quando falamos nossas próprias palavras e opiniões, elas não têm grande influência. Mas quando deixamos que Deus fale através de nós, quando partilhamos a palavra de Deus, os corações das pessoas são tocados. Esse é o modo de agir da palavra de Deus, que, sim, alcança seus propósitos. O que dizer, então, da palavra de Deus feita carne? O Verbo de quem João fala no prólogo do seu Evangelho, retomando o livro do Gênesis. No princípio, João afirma, era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus não descreve apenas como as coisas são, ele muda os modos como as coisas são. No seu ministério, ele disse, Filho, teus pecados te são perdoados. E eles foram perdoados. Como os escribas não acreditassem, ele disse, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E o Evangelho relata que no mesmo instante o paralítico se levantou e, tomando o leito, foi-se embora, à vista de todos. Está em Marcos capítulo 2. Jesus mostrou pela cura física o poder que tinha de perdoar os pecados, assim como dissera. Sua palavra perdoara. Quando o chefe da sinagoga procurou Jesus, falando da filha que estava morrendo, Jesus entrou onde a menina estava deitada.
segurou a mão e disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: Menina, ordeno-te, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e se pôs a caminhar, pois contava 12 anos. Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu do túmulo. Jesus é a encarnação da palavra da qual Isaías falava no seu capítulo 55. E assim, podemos crer que na noite da última ceia, antes de morrer, Jesus tomou pão e vinho da ceia da Páscoa judaica, abençoou-os e disse: Isto é meu corpo, isto é meu sangue, que é dado, derramado por vós. Ele não estava descrevendo o estado da matéria do pão ou do vinho. Ele estava produzindo um novo estado da matéria, que já não é pão, que já não é vinho, mas seu corpo e seu sangue santíssimos, embora continue sob as aparências do pão e do vinho. É o mistério da presença real de Jesus na Eucaristia. E aí acontece exatamente o que Isaías profetizou no capítulo 55, que a palavra de Deus nunca é proferida por ele em vão, nunca deixa de realizar o seu intento, o seu propósito, cumpre a missão. Deixemos que essa palavra divina, em todas as suas manifestações, seja na criação, nos profetas de Israel, em Jesus na Eucaristia, no Novo Testamento, nos invada. Ela nos transformará. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço para você, a sua vida, a sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.